Olá, aluno e aluna FOIR, aula 2, metodologia de pesquisa na enfermagem. Professor Marcelo Paiva, espero que todos estejam bem, estejam em segurança, espero que tenham gostado da aula 1. Então vamos agora para a aula número 2. Então, continuando o tópico, né? Falando da estruturação da pesquisa, né? Como que a pesquisa precisa ser estruturada. E a metodologia científica, né, essa estruturação da pesquisa científica é uma das fases do processo metodológico e aí ela está pautada em diferentes etapas. E aí as etapas são formulação, né, que aquilo que você quer resolver, né, qual é a dificuldade, qual é a dor que você quer resolver, a concepção de hipóteses a ser verificada, essa concepção de hipóteses, ou seja, quais são as soluções, quais são os caminhos que você precisa percorrer para que você resolva essa dificuldade, essa dor. A coleta de dados, então coletar os dados, tabulação dos dados, análise dos dados, discussão dos resultados, conclusões, redação do texto e apresentação do trabalho científico. Então essas são as etapas que devem fazer parte da estruturação da pesquisa científica. E aí nós temos aí a BNT. O que é a BNT? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, essa associação que cria as normas existentes no Brasil, como o ISO 9001, a ISO 14001. Então, todas as normas técnicas de qualidade são aí elaboradas pela ABNT, tá? E aí nós temos a NBR, né, a norma brasileira NBR 14.724 de 2011, onde essa norma da ABNT ela apresenta toda a estrutura, toda a normativa que um projeto de pesquisa, né, precisa ter para ser considerado aí um trabalho é, conforme norma, um trabalho aí, seja da faculdade, seja no curso técnico, em faculdade, por exemplo, né, o TCC lá, que é lá a conclusão do curso, né, ele precisa ser aí todo pautado na NBR 14.724. Então tem toda uma estruturação a ser seguida, tá? E numa pesquisa também, né, seja no hospital ou numa empresa, precisa também atender essa estruturação, né? Então, são as etapas. Então, não adianta eu pular etapas, porque aí o meu trabalho, a minha pesquisa, ela vai ficar aí incompleta, tá? Bom, aqui é um fluxograma, né, de como deve se montar aí é, essa pesquisa, né? Então tem a introdução, então tem aquilo que eu quero resolver, né? Tem as hipóteses a qual eu vou trabalhar para tentar resolver essa dificuldade, essa dor, esse problema. Tem os objetivos, né? Objetivo geral, né? O que eu quero com a minha pesquisa no final do termo, né, do trabalho a ser elaborado. Tem os objetivos específicos, são aqueles que ele vai atingir lá, vou dizer lá, qual a etapa que eu quero alcançar. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. O objetivo geral é desenvolver uma vacina para evitar, por exemplo, uma doença contagiosa. Vou pegar aí, né, Covid. Então, esse é o objetivo geral. Objetivo específico. Específico, eu quero que essa vacina ela tenha 99,9% de eficiência contra uma variante do vírus X. Ou seja, então o objetivo geral é aquele que vai trazer benefício para toda aquela população que eu estou estudando. E o específico é aquilo que eu quero que aquela vacina, por exemplo, ela atinja, né? Então, no caso aqui desse exemplo que eu citei, eu quero uma vacina com 99% de eficiência, de eficácia.
Então, na minha pesquisa vai ter lá os objetivos, né, gerais e os objetivos específicos. Aí vem a justificativa. O que é justificativa, né? Por qual razão, por qual motivo, o que levou você a escolher esse tema? Então, no caso aqui do exemplo da vacina, então, se eu estivesse justificando a escolha do tema, então a minha justificativa é: hoje no mercado não tem nenhum imunizante com essa eficácia, nossos estudos, pesquisa, demonstram que é possível ter uma vacina com essa eficiência. Queremos que pessoas, né, não morram do vírus, enfim. Então a justificativa, né, eu vou dizer por qual razão, qual motivo eu estou pesquisando aquele tema, tá? Revisão da literatura. Então, revisão da literatura é quais literaturas eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa. Então, eu vou utilizar uma pesquisa, seja de uma universidade, seja de um cientista, enfim, eu vou dizer quais literaturas eu vou utilizar. Aí vem metodologias. Então, a metodologia qualitativa é aquela metodologia onde eu faço pesquisa, ou seja ela em livros, ou seja uma pesquisa com alguém, né, sendo entrevistado, e isso a gente fala que é qualitativa. E a quantitativa é quando eu tenho dados, né? Então nós entrevistamos 10 mulheres, 10 homens, da faixa etária de 35 a 50. Então, quando eu falo de números, então, a gente fala que é metodologia quantitativa. Então, quando eu envolver números, né, dados, informações, né, numéricas, é metodologia quantitativa. E aí, né, os resultados, né, quais são os resultados esperados e quais são os resultados que a minha pesquisa trouxe, né? Então, vou dar exemplo que nós pesquisamos que após alguns testes, né, seja lá de uma vacina, chegamos ao resultado que a vacina realmente atingiu ou não aquele objetivo específico, né? Ou um procedimento de trabalho na área de enfermagem trouxe resultados positivos ou negativos. Aí vem a discussão, né, se realmente é necessário fazer algum ajuste na minha pesquisa, no meu método. E aí a conclusão, né, dizendo o que a pesquisa trouxe aí, ou que a pesquisa poderá trazer, que de repente é um trabalho que ainda não tem uma solução, e aí está se buscando uma solução. Então, na conclusão, né, e vai colocar, né, o que se espera aí que essa pesquisa traga de resultado. E referências são todas as literaturas ou algum trabalho que foi feito, né, por alguém, né, e onde você foi lá buscar informação, buscar referência. Então, esse aqui é o escopo do trabalho aí, científico, né? Então essa aqui é a metodologia, ou seja, para que o meu trabalho ele seja validado numa banca examinadora, ou por exemplo, num curso, né, específico, no TCC, né, como exemplo, é necessário que tenha todos esses tópicos, né? Então essas são as etapas. Então tem que seguir aí esse passo a passo para que meu trabalho seja validado, tá? Bom, uma coisa importante, né, de qualquer trabalho é você ter aí um cronograma, né, ou seja, ter aí uma organização. Então, antes de iniciar o projeto de pesquisa, o pesquisador deve considerar um cronograma de execução de cada tarefa proposta no projeto, ou seja, é necessário escrever quais são as etapas, quais são as ações que você precisa, né, seguir para que o seu trabalho acadêmico, sua pesquisa saia de forma aí, satisfatória e com bom feito um cronograma. Então nesse cronograma a gente vai numerar, né? Então o item 1, fazer entrevista de campo, é ação, objetivo. Bom,
eu quero fazer entrevista de campo porque eu quero coletar informações para a pesquisa. Aí tem que ter um responsável e o prazo para essa pesquisa, essa entrevista ser executada, né? Aí tem um 2 aqui, estratificar as informações da entrevista, ou seja, depois da entrevista tem que pegar todas aquelas informações coletadas, né? E aí eu vou olhar as informações, seja olhar as idades, olhar as respostas, enfim. Aí eu vou trabalhar os dados, aí responsável e prazo, ou seja, antes de sair, né, para fazer a pesquisa, é necessário que você tenha aí um cronograma para que você possa se organizar e aí isso faz com que você não esqueça de nenhum item, de nenhum tópico. Então isso vai te ajudar muito a ter uma pesquisa aí organizada e aí não ter retrabalho. O que é retrabalho? Ah, eu fui fazer a minha pesquisa de campo, mas só que eu esqueci de um formulário tal, ou esqueci de algum equipamento, né? Então isso é retrabalho, que você vai ter que voltar para buscar o formulário, o equipamento, e aí, né, vai perder tempo, ou de repente a pessoa que você entrevistar, ou as pessoas que você iria entrevistar ou fazer pesquisa não estão mais lá no local, então você vai ter que mudar todo o seu planejamento. Então é importante, né, primeiro fazer todo esse planejamento e aí sim partir para a ação que é a pesquisa, tá? Bom, aí vem o passo a passo para a escolha do tema. Então, escolher o tema muitas vezes gera aí né, muita dor de cabeça no sentido qual tema escolher, né? Então, fica meio que indeciso, né? Eu sempre falo que o importante é trabalhar o tema que você tem uma grande afinidade, né? Tudo aquilo que nós temos afinidade, né? Isso vai fazer com que você tenha uma maior facilidade em pesquisar e ter um bom resultado aí na sua pesquisa. Então a escolha do tema é o primeiro passo, né? Por que eu vou escolher esse tema, né? Qual é a afinidade que eu tenho com esse tema, né? Grau de dificuldade, né? Onde eu vou obter as informações, tá? Então, os primeiros passos para a definição do projeto de pesquisa devem ser desempenhados pelo estudante pesquisador com o propósito de definir o que de fato ele anseia estudar, né? Qual que é o seu objetivo com essa pesquisa? Esse processo é crucial, então, como eu falei, é o pontapé inicial de qualquer trabalho, né, científico ou de pesquisa, onde serão definidas a área de interesse do aluno e as disciplinas acadêmicas relacionadas. Essas escolhas iniciais geralmente são baseadas em dois tipos de tomada de decisão. Então, eu vou ter que tomar uma decisão. As decisões pessoais, né? Então, aquelas que eu falei com agora, são aquelas decisões onde eu tenho muita afinidade, eu gosto muito desse tema, então é algo pessoal. Nas quais, né, se englobam dois simples questionamentos: o que eu vou pesquisar e qual área de pesquisa tem mais a ver comigo. Então, é a questão da afinidade. Então, quanto mais afinidade você tiver com aquele tema, mais fácil vai ser a sua pesquisa, né? Quanto menos afinidade você tiver com o tema, mais dificuldade você vai encontrar. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer aí uma pesquisa com um tema que você não tem afinidade ou não conheça, né? Então, aqui é mais uma dica, uma orientação para que você trabalhe temas que você realmente goste e tenha afinidade, né? E aí decisões indicativas como, por exemplo, aplicabilidade da pesquisa, lacuna na formação profissional e relevância da área da pesquisa. Ou seja, então esses são pontos importantes, né, que você deve verificar, né, deve ser aí o ponto de partida para que você decida qual tema escolher, tá? Bom, uma coisa importante, né, que nós comentamos